eu ainda percebo um despreparo muito grande dos profissionais da equipe escolar, né? Em momentos, tipo, eu tive experiência esse ano que não foi muito agradável, eu troquei minha filha de escola 2 vezes, né? Ela não se adaptou na escola, e a equipe do AE pedia para mim tentar ter um pouco mais de calma, porque tinha um tempo, mas, tipo, 2 meses eu achei suficiente, e eu acho que tinha pouca boa vontade, tinha pouca interesse dos profissionais, entendeu? Primeiro que não houve aquela integração da criança quando chegou na escola com os demais coleguinhas da sala de aula, daquela coisa de apresentar e tudo. Ainda existe na escola aquele medo das professoras da equipe escolar de falar que aquele coleguinha é neurodivergente, que ele é atípico, e explicar que atípico não é nada demais, que é simplesmente que ele pensa e processa diferente, um pouco mais lento, né? E explicar realmente, de fato, como o cérebro da criança funciona, para que isso não seja a chegar a sofrer bullying pelas outras crianças, porque eu já presenciei em sala de aula eu chegar para pegar a minha filha na escola um pouco mais cedo, e aí eu vi coleguinha se dirigir na professora e dizer assim: ah, professora, eu não quero brincar com a Bia, porque ela não sabe brincar, ela não entende a brincadeira, e ela atrapalha. E aí a professora não falou nada, e eu fiquei observando, e eu tive que intervir, porque eu não me contive. E aí eu disse: meu amor, me abaixei na altura dela, porque é assim que a gente deve falar com as crianças, independente de ser neurodivergente ou não, para elas compreender através do contato visual. A gente precisa dessa resposta. Então eu me abaixei na altura dela e fui falar: meu amor, a Bia, ela não entende agora, nesse momento, mas se você explicar, mostrar para ela como faz, ela vai conseguir. Pode ser que na primeira tentativa ela ainda erre um pouco, mas na subsequente, logo depois, ela vendo todo mundo brincar, ela vai conseguir brincar com você. É porque ela tem só um pouco de dificuldade, mas isso não impede dela aprender. É só a forma do cérebro dela entender como funcionam as regras. E é só isso. E aí a professora ficou olhando assim para mim, aí a menina: tá bom, eu vou tentar. E aí eu peguei ela, levei ela para casa, e aí no outro dia elas brincaram. E aí foi tudo bem. Mas se não existe essa comunicação com as crianças, esse entendimento de explicar, porque eu não sei qual o problema que adulto tem de explicar coisas para as crianças, que as pessoas não gostam de conversar e explicar, acha que a criança não entende nada, e não é assim. E a gente precisa sim, porque eles perguntam: e por quê? Mas e por quê? Aí, tipo, não, porque deixa para lá. É como se a criança não fosse entender, não respeitasse o cérebro da criança. É imaturo? É, mas tem uma compreensão. Se você explicar alguma coisa, ela vai tirar ali do jeitinho dela e ela vai conseguir compreender, entendeu? E olha aí uma coisa muito importante que a gente já pode ter agora, que a gente está aprendendo com a vivência dos nossos convidados. O que a gente já aprendeu, o que a gente já captou? Você, educador, que está nos assistindo, você que está aqui com a gente e você que vai assistir depois desse momento, é importante que saiba explicar, dizer para as suas crianças, lá na sala de aula, informar desde cedo, não é, Luciane? Então, você viu isso, sentiu essa necessidade, percebe isso. Isso é uma questão que a gente aprende aqui porque está aprendendo com quem vive realmente esse fato, por quem é mãe dessa criança. Como foi, Pedro, para você, na sua época, lá, na época que o João ainda era criança, e como foi esse caminhar, essa sequência? Foi melhorando? Melhorando é bondade. Mas, não, foi realmente extremamente desafiador, porque assim, a inclusão do João. O João ele começou a vida escolar antes de Lei Berenice Piana, lei de, né, qualquer reconhecimento do autismo como deficiência, então já começou sendo bem desafiador. Muito por conta disso, por mais que a lei obrigasse, né, o direito à educação é direito de todos, assegurado constitucionalmente.
Mas, no primeiro momento, a inclusão foi complicada muito por conta de nós, pais, quando nós nos vimos numa situação em que o João agressivo, na escola e tudo, nosso primeiro movimento foi, lógico, tirar ele e falar, não, vamos tratar e depois incluir. Só que eu, como professor, né, como educador, eu sempre tive aquela coisa do querer, de insistir, né, de tentar por várias maneiras. Então, no primeiro momento, sim, eu tirei da escola, não, vamos investir agora em terapias, terapia. Não, agora vamos tentar novamente. E aconteceu do João, com um mês de escola, ser convidado a se retirar da escola, né? E eu ter que engolir seco, porque, enfim, na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Na experiência, falei, não, tá bom, eu entendo a situação, e tira da escola, e terapia. Mas eu ficava naquela, mas eu quero tentar. Aí vai para outra escola. E isso, até então, escolas particulares, né? E escolas conhecidas no mercado. Conhecidas. Tem nome no mercado. E, não, vamos para outra. Tentamos, uma escola grande aqui de Fortaleza, e foi muito difícil, isso ele já estava um pouquinho maior. Teve toda a questão da... Eu não vou nem dizer do despreparo. E aí, nessa época, inclusive, já existia a obrigatoriedade do suporte de sala, a lei já garantia, né, que a escola tinha que dar o suporte. Só que o complicado nessa época foi ter que lutar contra a escola. Não é? Ter que lutar contra, especialmente os profissionais que deviam ajudar nesse processo, especialmente psicólogo escolar, que na época jogou muito contra a inclusão dele, não é? Ao ponto de eu deixá-lo na escola com 15 minutos, a escola ligar, João tá nervoso, volta para buscar. Eu dava a volta no quarteirão, eles já ligavam, ó, volta para buscar. E aí eu chegar e falar, olha, vocês não estão percebendo que muitas vezes não é uma crise, é uma estratégia. É porque ele não quer ficar e ele já percebeu que se ele fizer esse comportamento, vocês vão ter essa atitude. Não dá certo. E de chegar ao ponto de eu virar e falar, pois agora é questão de honra, ele vai ficar aqui até o final do ano. Mesmo que eu tenha que vir aqui 2, 3, 4 vezes, de não conseguir trabalhar muitas vezes, porque eu tinha que ficar de plantão, meio em casa, esperando o telefone tocar a qualquer momento. Né? Nessa época, inclusive, foi mais ou menos nessa época em que eu tomei a decisão de assumir os cuidados integrais do João. Então, eu assumi tudo, levar para a escola, levar para terapias. Eu que puxei toda a responsabilidade, ao ponto de pedir exoneração do Estado. Eu era professor concursado do Estado, pedi exoneração do Estado, fui trabalhar na empresa da minha família, na empresa de consultoria do meu pai. Que aí nessa hora a família veio e falou, não, vem para cá, né? Mas você não vai deixar de trabalhar, porque enfim tem que pagar a conta. A única certeza que a gente tem é que o boleto vence. E muita gente esquece que o boleto dos pais atípicos também vencem, assim como de todo mundo. E foi uma luta, mas foi um ano em que ali foi teimosia minha. Minha esposa, na época, falava, tira, porque nem ela aguentava a minha carga. Né? E eu falava, não, agora é questão de honra. Eu vou até o final. Tanto que terminou o ano, eu pedi a transferência dele. E ele não foi para outra escola. De novo, terapia. Chegamos a fazer uma experiência dele morar no interior de São Paulo, né? Porque, enfim, o desgaste já estava tão grande dos cuidados que a minha família do interior falou, não, manda ele para cá, a minha mãe foi para lá, a gente passa um tempo aqui com ele. E foi uma experiência muito diferente da experiência aqui do Ceará, mas não vou dizer que foi uma experiência positiva, mas porque quando eu fui para lá com ele, passei alguns dias com ele lá para fazer toda a adaptação, e lá no estado de São Paulo, à época, que não é muito diferente hoje, que eu sei, porque, enfim, minha família, eu tenho primos que são profissionais de saúde e que contam. Quando eu cheguei lá na cidade, o ano letivo já tinha começado, eu queria colocá-lo à escola, e a secretária de educação do município, é um municípiozinho do interior de São Paulo,
chegou para mim e falou, não era nem secretário de educação, era coordenador de educação do município. Chegou para mim e falou, olha, de acordo com a legislação de São Paulo, ele só pode ter uma matrícula. Então, ou o senhor bota ele na escola regular, ou o senhor bota ele na APAE. Ah, mas e o suporte dele na escola? Não, não tem garantia de suporte na escola. Não temos condições. Se o senhor quiser o atendimento, né, é na APAE, é o único lugar que ele vai ter. E assim eu fiz, né, porque eu preferi que ele fosse para um local onde ele tivesse todos os atendimentos educacional, terapêuticos e tudo, e que não virasse uma carga para minha família, ter que lidar com essa rotina muito pesada dele à época. Era uma experiência que a gente tentou, achando que tirando ele da cidade grande, indo para uma cidade menor, mais tranquila, poderia trazer um resultado melhor. Mas não foi bem sucedida, mas muito por conta eu vou dizer, da saudade dele, da família dele, né? Assim, do apego comigo. Tanto que, mas a experiência dele, por exemplo, na APAE de lá foi maravilhosa. Inclusive, depois eu fui ver que a APAE da cidade, a cidade se chama Fartura, fica na divisa de São Paulo com o Paraná. É uma das referências da região, uma estrutura maravilhosa lá. Só que eu tive essa coisa, né? Eu tenho que escolher ou a escola regular ou o atendimento especializado. Foi aqui, Pedro, no Ceará, que ele... Depois que ele acabou que eu tive que voltar com ele, né? Com um mês ligaram, falando, não tá dando certo, volta, né? Tem que trazer ele de volta. Né? Tava bem pesada a situação lá, trouxe ele de volta para Fortaleza, fomos atrás de escola, de tudo. E a experiência bem sucedida que ele teve foi na escola pública, onde ele conseguiu ficar 2 anos seguidos. Parabéns, escola pública. Mas foi uma escola que abraçou mesmo o João, mesmo com todas as dificuldades, os desafios, a agressividade. Inclusive, mando um beijo para a equipe lá da escola, que não é mais a equipe que está lá hoje, infelizmente. Encontrei, inclusive, a professora do AE outro dia, a professora Analice, que eles viraram e falaram, não, Pedro, a gente vai dar um jeito de fazer dar certo. Lógico, quando a coisa apertava, eles ligavam. Pedro, não está dando, vem para cá. Aí eu saía correndo, né, para acudir.